Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem o dólar fechou na máxima e o maior valor desde que o Lula 3 assumiu, né? Então tem o Lula aí com esse dedinho, né, para cima, ele falando, olha, compre dólar que o dólar vai subir, tá? Piadas à parte, dólar mostrando o caminho, né, que ontem nós falamos sobre aquela questão da decisão do Banco Central e qual que era a reação que o mercado ia fazer, né? Então, hoje nós já temos mais clareza. O dólar deu uma mensagem muito importante, né, fechando ali na máxima, um valor importante, e mantendo a tendência de alta, então até prova em contrário, o dólar segue na tendência de alta, só tem compra, quem está comprado tem que segurar e vamos ver até onde vai esse negócio. Esse negócio pode ir longe, tá? O dólar, quando ele resolve andar numa direção, é só você lembrar o que aconteceu ali quando o Paulo Guedes e Roberto Campos Neto fizeram aquela cagada de baixar os juros na marra para 2%, né, lá no Covid, e o dólar explodiu rapidamente sem olhar para trás, tá? E isso pode acontecer novamente. É curioso porque nós tivemos ali a reunião do Banco Central com unanimidade, né, todo mundo votando para manter os juros e tal, e mesmo assim o mercado não quis nem saber. Bom, já o índice abriu com gap de alta, mas depois fez uma barra de baixa, né? Então a tendência ainda continua de baixa, mas nós já temos ali algumas regiões onde dá para definir o aonde estão os divisores de água, né? Se esse negócio aqui já marcou fundo mesmo e começamos a procurar compras, ou se ainda estamos na tendência de baixa e tem que continuar vendido, né? Então começa a ficar mais claro e nós vamos mostrar isso daí nos gráficos. Nos Estados Unidos, ontem nós tivemos um dia de correção. Hoje é um dia importante, e aí, para o pessoal do chapéu de alumínio, né, tem muita gente que fala isso, eu falo aqui porque, por incrível que pareça, acaba acontecendo mesmo, né? Mas hoje é o dia do solstício de verão, então o dia mais longo do ano. Eu gosto bastante disso daqui porque hoje é um dia que tem 15 horas, né? Então o sol vai se pôr às 9h50 aqui em Portugal, bem legal. Eu gosto de dias compridos. E então, quando tem esse negócio de solstício de verão, solstício de inverno, geralmente o mercado marca um topo ou um fundo, né? No caso, o mercado está para cima, então tem chance dele marcar um topo. Por coincidência, ontem fez uma barra de baixa, né? Vamos ver o que acontece com isso, né? Eu falo isso daqui só por curiosidade, título de curiosidade, tá? O que importa é o que o gráfico vai fazer, né? Então, se ele realmente marcar topo e começar a fazer uma correção, é um topo numa tendência de alta, subiu pra caramba, rompeu o topo histórico e pode fazer uma correção e pode ser hoje. Além disso, hoje nós temos vencimento de contratos futuros nos Estados Unidos, vencimento de opções, tem um monte de coisa que gera bastante volatilidade, né? Por causa de troca de contratos e tudo mais. Então, isso daí pode marcar realmente esse topo, um topo num zigue-zague de alta, né? Então, para fazer uma correçãozinha aqui, ninguém nunca sabe o quanto é que vai. Lembrando, por que eu estou falando desse topo numa tendência de alta, né? Porque nós não estamos falando para você, marcou o topo, agora o mercado vai despencar as coisas. Não, não é nada disso. A tendência está de alta. Pode ser que tenha marcado um topo e aí ele pode fazer uma correção, pode ser uma correção de 5%, 10%, pode ser uma correção como aconteceu lá em 2022, né, que corrigiu uns 20% e tal, tudo isso pode acontecer, está tudo, né, na mesa. O que nós temos que fazer é olhar o gráfico todo dia e seguir o que ele está nos falando, tá? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar junto com a gente no método 10x, ontem tivemos um dia sensacional, né? Quem segue o Instagram do Modé viu ali, o meu também, né? Mas o Modé tem muito mais gente. Viu ali um monte de postagens dos nossos alunos fazendo os seus trades, né? Tanto de compra do dólar quanto de venda do índice, mais um monte de ativo que deu configuração, movida. Bom, tem os posts lá, olha lá no Instagram que você vai ver, tá bom?
Então tem o link na descrição aqui embaixo para você operar junto com a gente. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui, o mundo até é mais verde do que vermelho, né? Mas assim, sem grande convicção. E nós, apesar de ter sido um dia de baixa no SP500, nós não tivemos um consenso de baixa, né? Você vê que até as petroleiras aqui subiram e tal, mas quando você vê Nvidia e Apple corrigindo, é onde pesa, né? Para você ver como esse negócio faz a diferença. O VIX deu uma acordadinha aqui, né? Querendo subir. Ontem fez uma barra de alta, hoje também. Ainda está baixo, tá? Enquanto ele não passar dos 15 aqui, não tem nada para se preocupar em termos dessa correção que eu estou falando. Indo aqui para os juros, nós temos os juros de 10 anos. Ontem até teve um dia de alta, mas segue nessa tendência de baixa, o que é muito positivo. Os juros na Europa também, olha só, falei do pulo do gato morto, né? Hoje está com cara de que vai perder o fundo aqui. E uma informação importante, tá? Ontem o Banco Central da Suíça cortou os juros pela segunda vez, e ele está andando na frente, né? Foi o primeiro aí desses bancos centrais relevantes a cortar antes da União Europeia. E agora ele já fez o segundo corte de juros, tá? E por quê? É importante olhar o que acontece no Banco Central da Suíça, porque a Suíça, obviamente, é o banco do mundo, né? E eles têm um compromisso lá deles, né, por razões da economia deles, que não, eles tentam ao máximo manter a paridade do franco suíço com o dólar, tá? E o franco suíço está se valorizando. Então, eles não podem deixar esse negócio escapar, né? A ideia deles é tentar ficar 1 para 1, às vezes chega até 1,10 para 1, né? O franco sempre é um pouquinho mais valioso do que o dólar, por razões óbvias. E então o que acontece? Eles estão andando na frente e cortando mais os juros para tentar dar uma segurada no franco suíço, porque eles não têm interesse nenhum do franco suíço se valorizar em relação ao dólar, então eles estão jogando aí com a taxa de juros, tá? Então essa é uma informação bem importante para a gente ficar de olho. Eles estão puxando a fila, isso significa que pode ser que a União Europeia também faça mais um corte na próxima reunião, porque vai seguir o caminho, e a União Europeia por razões diferentes, né? Mais por fraqueza da economia. E aí isso daí vai pressionando o Fed a começar a cortar juros também, porque tem essa dinâmica do câmbio. O dólar está valorizado, né? E vocês veem aqui o DXY, e mesmo com os juros caindo nos Estados Unidos, o dólar continua forte. E isso não é bom, né? Em termos de balança comercial e tudo mais. Então coloca uma pressão aí para o Fed começar a cortar juros. O Reino Unido também aqui, olha só, querendo fazer um pivô de baixa nos juros, né? E o Japão que está com um problema, né? O Japão continua aqui com os juros para cima. Inclusive, nós já estamos chegando aqui no Yen, lá naquele topo onde o Banco Central, o BOJ, fez a interferência, né? Então ele fez a interferência aqui, trouxe do 160 para o 150, e aí aquilo que, quando aconteceu isso daqui, eu falei para vocês, não adianta. A interferência do Banco Central, seja no Brasil, seja no Japão, em qualquer lugar, ele só joga um pouco de água na fervura, mas isso daqui é uma direção do mercado, né? E olha, ele já está cotado aqui, ontem teve um dia de alta, já está cotado aqui a 159 ienes por dólar. Então vamos ver o que vai acontecer aqui na hora que chegar no 160. Se ele vai interferir de novo, mas assim, tem uma boa chance desse negócio romper. Isso daqui é importante para o mundo, tá? A economia japonesa é muito importante. Indo agora para o SP500, nós temos aqui, como eu disse, um dia de baixa, mas olha só, isso aqui pode ser um candle de topo? Pode ser um candle de topo, né? Mas vamos supor que isso daqui marque um topo aqui e comece uma correção. Esse negócio aqui pode corrigir, ó, até essa linha de tendência aqui, pode vir aqui até esse topo e a tendência está preservada. Então é por isso que eu falo que, olha, qualquer correção, uma correção aqui deste topo até aqui, testar o topo anterior rompido, nós estamos falando de uma correção de 3%. Não é nada demais, né? Se ele vier testar aqui a linha de tendência, nós estamos falando de uma correção de 2%. Num ativo que aqui, nessa última pernada de alta que ele fez aqui só em 2024,
ele já subiu 12%, né? Então não é nada. A mesma coisa a Nasdaq, né? Então olha só, fez aqui uma barra de baixa, normal, né? Pode entrar aqui um período de correção, a mesma coisa. E aí o que nós fazemos nessa situação? Né? Nós ficamos aqui de olho nos 60 minutos. Então, os 60 minutos começa a fazer pivô de baixa, olha só. Até agora, ele ainda está se preservando aqui. Por enquanto, isso daqui ainda é um teste desse topo anterior, né? Não dá para falar que esse negócio aqui já virou para baixo. Se ele fizer esse pivô de baixa, aí ele vier aqui, nesta região aqui dos 19.500 e tentar retomar o topo, falhar e virar para baixo, aí sim nós podemos falar que reverteu a tendência dos 60 minutos. Então olha só como tem coisa para acontecer antes de nos desesperarmos e achar que isso daqui vai ser um topo e o fim do mundo, tá bom? Tem que confiar na tendência. Olha só, o Dow Jones ontem fez um dia de alta, né, na contramão do mercado. O Russell 2000 ficou no mesmo lugar. Indo para a Europa, nós tivemos aqui, olha, uma reação aqui do DAX alemão, importante, hoje está fazendo aqui uma correção. A dúvida então aqui agora é, isso daqui é uma bandeira de baixa para cair mais ou já é a reação que ele tem que fazer? Só o tempo dirá, não temos a resposta ainda, né? O Reino Unido também ontem teve um dia de alta, hoje já está caindo aqui. A França continua nisso aqui, que também pode ser um pulo do gato morto, uma bandeira de baixa, mas continua indo aos poucos subindo, né? O Japão continua na mesma região e a China, olha, deu uma ramelada aqui, ó, tinha feito essa reação aqui forte nessa região e agora segundo dia de ramelada. Vamos ver, tem que segurar aqui nesse fundo, né? Se perder esse fundo, a gente vem para esse outro alvo. Com isso, os mercados emergentes, olha, ontem abriu com gap de alta, baixou um pouquinho aqui, mas a tendência continua sendo de alta dos mercados emergentes. Já o nosso EWZ, olha só, parecido com o IBOV, também abriu com gap de alta, até tentou reagir e fechou aqui. Agora, sem dúvida, isso daqui é um fundo, tá? Então, nós não sabemos ainda. Do mesmo jeito que aqui estava caindo para caramba, marcou esse fundo e aos poucos foi retomando e fez uma perna. Isso daqui pode fazer isso aqui também, tá? É sobre isso que eu estou falando. Por isso que no índice nós vamos olhar com mais carinho ali onde estão as regiões de definição, tá? As commodities continuam na consolidação. O petróleo, olha só, teve mais um dia de alta ontem, fechando aqui acima de 85, tá? O petróleo está forte, né? Minério de ferro continua aqui, isso aqui está com cara que vai cair para vir testar a fundo, né? O cobre ainda se segurando, o ouro ontem fez uma reação importante aqui, não chegou a engolir, realmente o ouro para confirmar que ele vai subir, ele precisa engolir toda essa barra vendedora, né? Para você ver, olha só quanto tempo ele está aqui para conseguir subir isso daqui. Mas ontem ele fez um movimento importante, né? Então estamos aí trabalhando de novo perto dos $2.400. Indo para o DXY, olha só, que eu estou falando, que eu falei sobre o motivo do Banco Central da Suíça ter cortado os juros, né? Isso daqui, olha, esse dólar com essa, não tenha dúvida que essa decisão do Banco Central da Suíça influenciou aqui nessa força do dólar, né? Porque obviamente se você está pagando mais juros nos Estados Unidos, sempre tem aquele spread, né? Porque do mesmo jeito que o Brasil, eu expliquei lá no momento economês que eu fiz ontem sobre os juros, né? Então você tem aquele diferencial de juros do Brasil para os Estados Unidos. O dos Estados Unidos com a Suíça é mais ou menos o mesmo conceito, né? Porque a Suíça é a caixa forte do mundo, né? Então todo mundo tem interesse em ter dinheiro na Suíça. Só que se ela, tanto é que a Suíça ficou muito tempo com juros negativos e mesmo assim o pessoal deixando dinheiro lá, né? Então, o que acontece? Se esse diferencial começa a ficar muito grande, o dinheiro começa a ir para os Estados Unidos, começa a valer a pena você mandar dinheiro para os Estados Unidos, dinheiro que está na Suíça porque está pagando muito poucos juros, e aí o dólar se valoriza com isso, né? Então, o Fed fica pressionado a cortar juros, né? Mais um motivo aí para cortar juros. O Bitcoin está corrigindo aqui, né? Temos que lembrar que o Bitcoin é cotado em dólar, né? Então, enquanto o dólar estiver forte, o Bitcoin fica mais difícil de subir. Mas se ele vier aqui nessa região dos 60, é uma região boa de compra, tá? Por enquanto não tem compra porque ele está caindo, né? E o Ethereum está mais resiliente, se segurando aqui, né? Vamos ver se ele segura nessa linha e não perde esse fundo. Então agora vamos para o Brasil. Olha aqui, turma, ontem nós falamos, né, sobre o que vai acontecer com o mercado e tal, né,
e o DI abriu aqui na mínima, né, desse conjunto aqui, dessa consolidação, e depois fez um dia de alta. Então, olha, essa consolidação aqui está muito sólida, né? Continuo dizendo que isso daqui é uma correção, isso daqui é uma correção, isso daqui é uma consolidação com cara de acumulação para romper topo, né? Então permanece a análise. O IBOV, olha, o IBOV aqui pelo semanal, ele está marcando fundo. Então estamos numa região de suporte e ele aqui está marcando o fundo. Vamos ver como é que é a reação de hoje. E lembrando, ele pode marcar esse fundo para fazer uma reação só para fazer um pullback aqui nesta região, ou talvez vir aqui até essa linha de tendência, né? A tendência macro ainda é de baixa, mas temos uma chance de isso aqui estar marcando o fundo. E aí nós olhamos aqui com mais carinho aqui o IBOV, né? O índice. O índice, olha, ele está seguindo bem aquele desenho que nós fizemos, né? Então ele está fazendo todo o balé de fundo, né? Vem aqui, aí tenta entrar força compradora, reage, aí depois os vendedores socam o preço, tenta entrar força compradora, reage, aí socam o preço, até que ele começa realmente a segurar. E aqui marcou um fundo, né? E ontem nós abrimos com um gap de alta, e aí tivemos aqui uma barra de baixa. Então, neste momento, nós estamos aqui com essa indefinição. A tendência ainda é de baixa, nós temos essa barra de baixa, e isso daqui pode fazer como fez aqui, e pode vir aqui perder fundo, tá? Não tenha dúvida, porque a tendência de baixa ainda está reinando. E aí nós vamos olhar em mais detalhes aqui os 60 minutos, né? Então, os 60 minutos, nós temos aqui muito claro, já cansei de falar, sobre essa região aqui dos 125 mil pontos, né? Então, aqui nos 125 mil pontos é o divisor de águas. Falando para day trade, falando aqui pelos 60 minutos, né? Então, nós temos aqui nos 60 minutos, nós temos aqui já um arredondamento de fundo, que é aquele 1, 2, 3 do diário, né? E aí, além desse arredondamento de fundo, nós tivemos o rompimento aqui desse pivô, né? Então, ele veio aqui, fez isso, aí fez isso e rompeu aqui. Então, característica de fundo, né? Arredondamento, rompimento e tal, aí ele vem aqui e faz o pullback. Ontem fez o pullback, fez uma reação, voltou aqui e não perdeu o fundo. Isso significa o quê? Por que eu deixei isso aqui bem marcado? Isso daqui significa que tendência macro é de baixa. Se ele abrir hoje e perder esse fundo aqui, é venda e não tem o que falar, tá? Se ele abrir hoje aqui com gap, ver aqui nessa região aqui, 123 e pouco, começar a ramelar aqui, der um sinal, é venda também, porque a tendência macro é de baixa. Agora, se por um acaso ele abrir e começar a fazer pivô de alta aqui, olha, nós temos aqui compras com alvo aqui, tá? Então, por que eu estou salientando isso daqui? Isso é importante porque isso é uma coisa que gera muita dúvida para o pessoal, principalmente para os novatos, né? É um momento ambíguo, né? Então, tendência macro de baixa, os 60 minutos já fez um pivô de alta, é o primeiro pivô, veio testar a cabeça do pivô e tal. Então, o que eu faço? O que você tem que fazer é, de acordo com o seu trade system, escolher a ponta que você vai operar, tá? Então, nesse momento, quando você está na tendência de baixa, você tem que operar na ponta vendedora e ponto. Tendência de alta, ponta compradora e ponto. Quando você está nesse período ambíguo, você tem que continuar escolhendo o lado que você vai operar. Isso significa o quê? Quando a gente fala assim, olha, para mim, do jeito que a gente opera, para mim, enquanto não romper aqui, eu vou continuar procurando vendas. Então, o que eu faço? Ontem, ele fez esse rompimento aqui, né? E aí, o que aconteceu? Nós fizemos a venda aqui. Então, por que isso daqui é importante? Porque se você escolhe um lado, fica fácil de você tomar a decisão. Olha só, ontem, logo na abertura, nós fizemos essa venda. Isso daí, o pessoal lá da comunidade, por isso que eu falei que muita gente postou lá no Instagram, né? Fizemos essa primeira venda aqui, que veio fechar o gap, deu bom tal, aí saiu no stop gain. Aí, acabamos, a gente para a aula entre 10 e meia, 11 horas mais ou menos, né? Então ele estava mais ou menos fazendo isso daqui na hora do stop gain. E aí nós falamos, olha, se ele vier aqui em cima e não conseguir romper o topo, tem mais venda, tá? Aí todo mundo fez a segunda venda aqui, tá? E olha só essa venda aqui como andou maravilha, né? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque ele já tinha feito esse pivô de alta aqui no dia anterior, né? Mas como nós estamos com cabeça vendedora, então toda oportunidade de venda você vai vender. E eu digo a mesma coisa hoje, né? Se ele perder aqui fundo, tem venda. Se ele vier de novo nessa região aqui e configurar alguma coisa parecida com essa daqui, né? No 15 minutos, que é 1, 2, 3,
faz a venda e tudo bem. Agora, se você tem um outro jeito de operar, diferente da gente, e fala assim, bom, aqui, olha, para mim já virou para cima, então eu vou procurar compras. O que você vai fazer? Você vai comprar se romper aqui, você vai comprar se romper aqui, e assim por diante. E não fica olhando venda. E tudo bem, os dois jeitos dão certo, tá? A questão é, você não pode ficar que nem o urso do pica-pau. Agora eu vou comprar, agora eu vou vender. Agora eu vou comprar, vou vender. Aí você vai perder dinheiro, vai tomar stop, tá bom? O dólar, olha só, que bela barra, né? Então ontem também pegamos essa compra aqui do dólar maravilhosa, né? Teve gente que já comprou na abertura aqui, como eu, teve gente que esperou aqui esse rompimento e tal. E ontem foi um dia que nós falamos, olha, hoje é um dia que pode andar 100 pontos, né? E ele andou 88 pontos, 90 pontos, né? Da abertura aqui até o topo. Então, não chegou no 100, né? Porque o 100 era o alvo aqui em cima, ele ficou pestanejando um pouco, mas ele deixou aqui uma configuração muito clara, né? Então, você tem aqui uma bandeira de alta, esse negócio aqui se romper, tem mais compra no dólar. Se ele abrir e vier testar essa região dos 5.400 novamente, o que você faz? Compra de novo. É isso que tem no dólar. As small caps. Também marcou o fundo aqui e vale a mesma análise do que eu fiz do índice, né? Então, precisamos esperar. É um fundo numa tendência de baixa, não é muito interessante compra, né? Mas ele pode dar um repique. O Itaú. Lembra que eu falei que o Itaú, olha, se ele confirmasse aqui trabalhando acima dos 32, a gente poderia até ter compra para vir aqui, mas olha, ele abriu com gap e desceu aqui. Então agora precisamos esperar ver o que ele vai fazer, se ele vai voltar a testar fundo ou se ele vai para cima. E isso influencia o Ibov também, né? O Bradesco continua para baixo, aqui é bandeira de baixa. A Sambi, bem complicado, mas parecido com o Itaú aqui também, está mais difícil de operar. O Banco do Brasil, olha, isso daqui continua sendo um pullback aqui nesse fundo perdido, né? Então tem venda em Banco do Brasil. A Vale continua na mesma região, tentando reagir aqui. Se ela conseguir se livrar dessa região aqui e começar a fazer pivôs de alta, dá até para comprar a Vale, tá? Mas ainda está cedo. E a Petrobras, que também está nessa ambiguidade, né? Nós já temos aqui topos mais baixos, fundos mais baixos, só que ela fez essa reação. Então agora, aqui está difícil de saber. Isso daqui é uma retração de 61,8 de toda essa perna de baixa, né? Se perder o fundo aqui do dia de ontem, tem mais venda em Petro, tá? Agora, se ela continuar subindo, ela pode vir testar esse topo. Então, assim, a Petro nesse momento ficou mais difícil de operar, tá bom? Então, se você está na dúvida do que fazer, não opere esse ativo, tem um monte de ativos aí mais fáceis, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente, pegar esses trades que nós mostramos aqui, link na descrição do vídeo aqui embaixo. Valeu, um abraço.